Bienvenidos, hermanitos, a todos los que están allí del otro lado. Damos gracias a Dios por este día en el cual nos reunimos para exaltar el nombre del Señor. Acá llega Isabel. Bendiciones. Acá Vane volvió. Un día volvió Vanessa, que nos abandonó el miércoles pasado. Pero acá está con nosotros nuevamente. Damos gracias a Dios. ¿Y el pastor? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Acá está, damos gracias a Dios. Bueno, hermanos, qué lindo saber que están allí del otro lado, para que todos juntos podamos adorar y exaltar el nombre de Jesús. ¿Comenzamos orando? Ahí. Por supuesto. Bueno, así me gusta. Ahora el pastor nos va a dirigir en una oración. Vamos orar. Padre, maravilhoso Deus, todo-poderoso, santo, eterno Salvador. Glória, honor e graças te damos. Que maravilhoso dia que tu nos has regalado. Queremos adorar e glorificar tu nome, porque tu és digno de toda glória, toda alabança, digno de todo honor. Graças, Senhor. A ti sea dada a glória, o honor. Por esse dia maravilhoso, te adoramos, te glorificamos, porque tu eres santo, poderoso, majestoso, fiel, digno de alabança, de glória. Sea tu nombre, Santo Dios. Amén, así es, damos gracias al Señor y comenzamos adorando el nombre de Jesús. A Jesús que es todo en nuestra vida, es nuestro principio, nuestro fin. En Él encontramos seguridad. Que siempre viva en tu voz.
Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén a eso. Qué lindo poder vivir bajo la voluntad de nuestro Señor, saber que estamos cuidados y protegidos por Él. Bueno, bienvenidos a todos los que se siguen sumando. Y en esta tarde cantamos al Señor, cantamos con esos coritos antiguos, pero poderosos, on fire, ¿sí? Como dice, justamente dice, este corito es para alabar al Señor. Así que cantemos a Jesús con alegría. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Claro que sí, en la casa del Señor, en su templo, que somos cada uno de nosotros. Amén, a eso, ¿sí? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, así lo dice su palabra. Así que si queremos que su presencia arda en nuestras vidas, debemos estar siempre en búsqueda de Él. Bueno, seguimos cantando y me tengo que poner los anteojos porque esta canción la tengo que leer. Entonces, en realidad me la sé, pero a veces me pongo nerviosa y me olvido la letra. Entonces, mejor ponerme los anteojos y cantar. Sí, esta hermosa canción también, que vamos detrás de la presencia del Señor. La presencia del Señor ya habita dentro nuestro. Es una forma poética de decirlo. Qué lindo poder ir detrás de la nube de su presencia, sabiendo que podemos encontrar al Señor y en Él encontramos descanso. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús.
lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi pensar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Así es, siempre yendo en búsqueda de la presencia de nuestro Dios. Hambre y sed de su palabra, ¿sí? Damos gracias al Señor. Bienvenidos a todos los que se van sumando, ahí los que están escribiendo, los que nos ven y no escriben, los que escriben y por ahí solo escuchan. Bueno, algún amigo nuevo, los que se vayan sumando, sean todos bienvenidos a esta reunión que tenemos de manera online los miércoles. Y nos tomamos este tiempito para adorar el nombre del Señor, para exaltar su nombre, ¿sí? El domingo tuvimos Santa Cena, recordábamos el sacrificio de Jesús en la cruz y Él fue el Cordero inmolado que se entregó por amor a nosotros. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra
vencedor. Él venció el mal, Él venció a la muerte y por Él tenemos victoria. Bienvenidos si alguien más está sumando y ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Que bendição. Aquele hermoso miércoles 13 de maio do ano 2026. Quero compartilhar essa palavra para a tua vida, pero primeiro para a minha vida, seguramente. E já pido já que subscreva ao canal, deixe seu like aí, ajuda esse canal a crescer, pela palavra de Deus, poder chegar a mais vidas, ajudar esse canal a crescer. É muito bueno para que a palavra de Deus se propague ao menos por meio do YouTube, não? Já que tu e eu, às vezes, não estamos sendo muito bem nossa parte. Pastor! E estou fazendo minha parte acá todos os dias, ao menos nesse canal, predicando. E também, bueno, predicando primeiramente com a vida, não? Porque se eu não predico com a vida, que seria de mim, não? Se eu não predico com a vida. Seria um mau testemunho, um mau exemplo para os que estão buscando a Deus, para aqueles que estão buscando encontrar-se com o Senhor. Eu tenho que ser esse canal de bendição, não? Para com aquele que está buscando a Deus. Bueno, Hijo de Hombre é o título da predicação de hoje. Que tem que ver isso, pastor? Hijo de Hombre, sim, já Ezequiel capítulo número 2, vamos falar sobre o chamado de Ezequiel, pero vamos focar nessa parte onde já empeça me dijo Hijo de Hombre, que aparece depois mais de 90 vezes no livro de Ezequiel, recorrente, e que o próprio Jesus disse que era Hijo del Hombre, não? Que era Hijo del Hombre, e Hijo del Hombre que significa isso, pastor? Significa que era humano, que falava da humanidade Ezequiel, e de algo muito lejano a Deus. Deus, um contraste entre a transcendência de Deus, não? Deus é muito grande e está enfatizando a humanidade, o humano é débil, é passageiro, é curto, porque nossos dias acá são curtos. Nossa soberba é imensa, pero Deus está nos ensinando aí. Por quê? Por que isso? Por que foquei nisso? Porque Jesus, humildemente, ele diz que é quem? Ele diz que é el Hijo del Hombre, não? Ele se quedou como um de qualquer um de nós outros, se isso um como qualquer de nós outros, aunque que perfeitos, sem mancha, sem pecado, sem contaminar-se com o mundo, viveu nesse mundo, pero quedou em la condição de debilidade, de carne, porque carne quer dizer debilidade. Tu e eu somos débiles, por suposto que sim, e temos uma arrogância, uma soberba, uma prepotência tão grande, pero somos débiles, e Jesus se hizo carne, ele sendo rico se hizo pobre, já como nasceu, não? Quantos exemplos ele nos dá, pero eu quero focar hoje nesse exemplo de Jesus e contrastando com esse chamado de Ezequiel, não? Esse chamado de Ezequiel, que Deus nos ensina tanto acerca desse chamado, não? Acá né, no chamado tá falando de la visão que ele teve, não? Do carro celestial. Eu não vou predicar sobre tudo isso, sobre a maneira que estava, como o povo estava nessa época, não?
Mira, acá mesmo diz, ó. Eu te envio a los hijos de Israel, a gente rebelde, rebelde que se rebelaram contra mim. Todavia, não era só rebeldes, se rebelaram contra Deus, não? E seus pais se han rebelado contra mim até este mesmo dia. E, bueno, e aí Deus vai falando, eu não vou ler os 10 versículos, terizassem em suas casas. Eu quero falar um pouco a modo introdutório, não, dele contexto, que eu sempre me quedo do contexto aí do texto, pero quero me prender a essa debilidade humana, porque essa debilidade humana é uma característica minha e tuja, é nossa, porque somos humanos, é del humano, não? Ser débil, e assim as coisas não tão bem como quisera Deus que hiciéramos. Pero por que não hacemos? Porque não escutamos, não correspondemos ao chamado de Deus para ser sua vontade, não? E o del hombre demonstra tudo o que somos. Somos débeis, somos homens, somos seres humanos. Pero isso não serve de excusa para Deus, porque acá passa algo muito grande, que é de isso que quero focar. Vamos a ler o texto. Me dijo, hijo del hombre, ponte sobre tus pés. Ou seja, Deus já o afirma. E hablaré contigo. E logo me hablou. E que passou quando hablou? Entrou o Espírito em mim. Mirá o que passou. O que passa quando Deus nos habla. Entra o Espírito em nós outros. E o Espírito hace algo, o quê? Me afirmou sobre meus pés. Mirá o que isso o Espírito de Deus quando entrou nele. Lá afirmou entre os pés. E oí al que me hablava. Ou seja, ele pudo ouvir. Hermanos, eu foquei nessa prédica e o foco que quero dar é nossa debilidade, por suposto. Pero, assim nos pensar, vou até sentar cá, ó, cruzo as patitas, o pastor se acomoda, empeça a filosofar, não? Como está a tua vida? Realmente has aceitado a Jesus Cristo em tu coração? São perguntas, não, que nos sobrevêm quando lemos textos como este. Não, Deus ele vai preparando Ezequiel para receber o mensagem, para que o mensagem não haja dele um ser soberbo. Por isso que Deus me golpeia todos os dias. E glória a Deus pelos golpes de Deus. Glória a Deus, te amo, Jesus, golpeia. Golpear-me um pouquinho mais, não é patologia sadomasoquista, nada disso. Pero Deus nos bendize dessa maneira, sendo com que nós outros não queremos soberbos. Não, Pablo dijo que tinha um espino na carne, não? Por quê? Para que ele se acorde que és humano, que é hijo del hombre. Porque Deus nos bendize tanto e atua tanto por meio de nós, bendizendo a outras pessoas, bendizendo a nós outros mesmos, que pode ser, eu digo, quando eu digo assim, quiçá, pode ser, estou sendo até meio irônico, não? Isso sempre passa. Nós outros, tu e eu, vós e eu, nos quedamos muito soberbios. Quando Deus nos usa tanto, nos bendize tanto, e é verdade que Deus hace isso. Pastor, de onde está esse Deus? De onde está essa bendição toda que vou estar falando? Porque é minha sola. Ou não empiece a chorar, por favor. Vou estar respirando? Ô maldito, miserável pecador, está respirando? Porque às vezes nós outros queremos atribuir a Deus não a causa de nossos problemas, nossas enfermidades, nossas culpas, nossos desencantos, desempregos, desesperos, desconfigurações, tudo não? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus já te deu a vida, você não está respirando? Querer bendição maior que essa? E aún assim ele te dá. Eu estou seguro que sim, sim, pensamos a te falar. Vamos a ver que sois uma pessoa bendecida. Que sois uma pessoa a qual Deus llena de carinho, de amor, de esperança. Agora, é leite de nós outros. Tá bem, castigados por ele pecado e
que nós outros fomos traumatizados por el pecado, por todo o malo que nos ha passado. El hecho de que isso haja passado e que não nos deixe ver que Deus está trabalhando a nosso favor, que isso é uma realidade também, eu não vou negar. Realmente, nossos traumas, nossos problemas, fazem com que nós outros nos travemos e não podamos ver a mano de Deus trabalhando a nosso favor. Isso é uma verdade, eu não estou cá. Pastor não está tapando o sol com o dedo, Mirac, pode tapar o sol com o dedo, ó. Tapa toda a imagem com o meu dedo. Ah, não, nem consigo tapar toda a imagem, não. Essa câmera tem uma lente tão widescreen, não, tão aberta que orro de peixe, não? Que não dá para tapar, com o dedo não dá para tapar toda a câmera. Pero não vou tapar o sol com o dedo. Eu sei que não se pode, não vou esconder a debilidade humana, nossos problemas, nossos dolores, nossas culpas, não? Pero, hermanos, mira o que diz o texto. El Espírito entrou em mim. E, hermanos, quando o Espírito entra, não é povo rebelde, não é mensagem difícil, não há. El Espírito entra, ele capacita. Pastor, então você não tem o Espírito Santo? Bueno! Que bueno que te diste conta. Não que não tenha o Espírito Santo. Há um que é gente que também que não tem realmente o Espírito Santo. Às vezes congrega, lê a Bíblia, acha tudo e não quer dizer que realmente aceitou Jesus. Porque tem o Espírito Santo e aceitar Jesus. Pelo Espírito Santo sempre está, porque quem pode convencer de pecado, castigo e juízo para que vós possa aceitar Jesus no coração, é ele o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo sempre está. Agora, o problema não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está. O Espírito Santo é Deus e Deus quer te ver bem, Deus quer te bendezer, Deus quer cambiar tu maneira de pensar, de viver, de actuar. Deus, o problema não és Deus, o problema não és Deus, o problema eres tu. O que estás fazendo, vós? Está deixando com que Deus entre em tua vida e haja morada, vivência? Estás atento, escutando a voz do Santo Espírito e permitindo que o Espírito Santo obre em tua vida? E acá eu cheguei ao ponto de onde quero falar sobre esse tema. Se bem que acá, nesse chamado de Ezequiel, nos damos conta, não? Que é o ministério, que o chamado ao ministério não depende da capacidade da força humana, a um que Deus não chama qualquer pessoa, né? Chama aqueles que realmente querem, não? Estou falando, ele chama a todos, pero ele trabalha com aqueles que realmente respondem ao chamado e dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, haga o que queira comigo, eu não sei o que é ser, eu não sei como harei, pero eu harei, eu sei que harei, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. É sumergir no rio dessa graça, desse amor, se tirar de cabeça aí e saber que Deus vai ser algo. Por suposto, eu trabalharei, estudarei, amarei, abraçarei, me reconciliarei, todo. Vou seguir sendo a obra cá, pero Deus tem o plano divino que supera todo esse sistema de crença, de valores, de pensamento. Deus tem ele final reservado para mim e que sempre é um final bueno, porque é isso que Deus hace. Deus hace coisas buenas. Deus nos bendize e dá o final ao qual desejamos, necessitamos, e esse final é bueno. Qual o final? O final é salvação, o final é bendição. Agora, qual é o começo? O começo é eu saber que eu sou hijo del hombre, que eu sou limitado, tenho força limitada,
Tenho um intelecto limitado, tenho que expandi-lo. Expandir o intelecto, sempre pode estar aumentando, pero é limitado por mim mesmo, é limitado por meu sistema de crenças e valores, por eu quedar preso a, a meus traumas, a não querer levar minha vida a Cristo para arreglar todo esse problema do passado. Então, vocês realmente é assim que queda me intelecto, não? Me limitação. Eu mesmo termino me limitando porque Deus tem coisas tão grandes para mim, ao qual, para mim, barra voz, não? Eu estou praticando quando eu digo para mim, não estou cá narcisismo, a sendo um monólogo, ou seria muito narcisista o tipo filmar para falar com ele mesmo, não? Aunque pelo científico diz que isso está até bem, não no sentido narcisista, mas no sentido de assim, essa auto. Me acordar de Eliseu. Eliseu, não o Eliseu da Bíblia, Eliseu acá da série. Aí estamos vendo na série 4, não, que saiu dele encarregado, não? O tipo, vou querer ver o perfil de um narcisista, não? Pelo pressuposto que ele aí já é um psicópata, não? E o psicópata é narcisista, vou ver esse perfil, tá muito bom nessa série, não? É graciosa. E o tipo hace isso, não se grava, se habla ele mesmo, se chama e manda um mensagem a ele mesmo para ele escutar. Pero não estou falando de isso, de um narcisismo, eu estou falando de autoconhecimento. Primeiramente, saber que eu sou filho del homem. Comparado a Deus, não sou nada. Pero quando Deus entra em mim, quando Ele é Espírito entra em mim, me afirma sobre meus pés e me hace listo, capaz de ouvir a palavra. E lá a pergunta de hoje é: vou estar ouvindo a palavra de Deus? Eu comparto os vídeos que predico com a igreja e às vezes há dia que no ouvido não comparto, ou às vezes há dia que não tenho ganas de compartilhá-lo para ver também se os irmãos vão ver, os irmãos não vêm. O vídeo de lunes tem até ayer, não, hoje não, nem mirei hoje, pero até ayer el martes tinha uma ou duas visualizações no mais. E me hace pensar, não? Hoje, como está tudo tão disponível, por suposto, se vocês não vê o vídeo do pastor, não quer dizer que não busque a Deus. Eu estou seguro que os que não veem meu vídeo também buscam a Deus, não? Em nome de Jesus. E quero crer nisso, não? Que os que não veem meu vídeo, às vezes, bueno, não viu o vídeo do pastor, quando não tem nem tempo, ou estava sem crédito, o celular não carregou, ou em casa o Wi-Fi está mal, não sei. Não viu o vídeo do pastor por um motivo ou outro também, nem tive tempo de agarrar o telefone, ou ver na tele, pero também não tive tempo, pero buscaste. Não, aqui eu uso a Bíblia papel, não, aí a Bíblia com papel, é lá que uso, pastor, todos os dias. E realmente maravilhoso, maravilhoso. Deus te habla e isso é bueno, não? Pero o que quero dizer é que eu como pastor de minha igreja, e hablo acá como pastor ora, e hablo como de minha igreja, eu dou a los hermanos, hago-me parte, não, de dar a los hermanos, aunque esses vídeos são para mim também, eu sempre digo, primeiramente é para mim, para que eu me acorde desse mensagem que predico e não venga cair em contradição, em, cair em nada, não, em nenhuma pavada, em nenhum erro, já que eu mesmo, como diz o Pablo, não ser que sendo heraldo para muitos, sendo o precursor, sendo aquele que vai delante, do desbravador, aquele que vai rompendo não, el pasto, a vegetação para poder entrar num lugar cerrado e depois ser ajado em falta, não, e perder todo. Isso que diz na palavra. Pero, por suposto, primeiro é para mim. Pero será que estamos ouvindo essa frase? Assim ha dicho Jeová,
Essa frase que é tão recorrente, não, nas escrituras, está cá no versículo, assim ha dito Jeová, eu pois envio o rosto, o impedimento, o coração liderais, assim ha dito Jeová. Essa frase que os profetas hablaram tantas vezes, será que nós outros estamos escutando a voz de Deus em nossas vidas? Ou estamos deixando que os problemas nos ahoguem, que as dificuldades econômicas hablem mais forte que nós outros, que os problemas familiares, esse problema a qual parece que, Deus, eu já orei tantas vezes, vós já não me escute, a voz não. Ou então se eu vou para uma igreja mais forte, não. Há um pastor que tem na oração mais forte. Existe muito disso, não? Parece que é el brujo, é chamán, não? Isso é um pensamento em um linguagem muito comum em las religiões de matriz africana, não provenidas de Brasília, principalmente acá, que esse santo é mais forte, não, orei a esse, não me deu, não me resolveu, vou orar ao outro, vou ser uma prece ao outro, porque o outro por aí é mais forte, me vai ajudar. Temos muito esse pensamento, isso é um impedimento, não? Um impedimento é o coração, é como estava o coração de los hijos de Israel, não? Que habla cá, rebeldes que se rebelaram, e aí queda até essa redundância, porque os rebeldes se rebelam, por suposto. Esse coração empedernido, que palavra difícil, não? O rosto duro, se olvidaram que são hijos de homem, que são pecadores, que são pessoas comuns, pessoas del vulgo, pessoas que por mais que tenham inteligência e capacidade, pero têm inteligência e capacidade humana, e que Deus é divino, e que Deus nos cambia, nos capacita, nos bendize, nos envia, que Deus que hace é impossível, é increíble em nossas vidas. Pessoas que se olvidaram de que Deus trabalha a nosso favor, Deus é aquele que nos llena de esperança, de paz, de amor. Então vou prender aqui, a tela estufa novamente, porque havia apagado o jogo na outra. Não sei se estão escutando aí o sonidito por detrás, pero perdoname se sale o sonidito por detrás. Pero lo que eu dizia, Deus nos llena de esperança, de amor, é Ele que nos capacita, é Ele que nos hace. Eu digo a los hermanos, um dia frio, às vezes os hermanos vêm congregar, e isso está maravilhoso, está correto, não é que deixar de congregar só porque hace frio, pero que loucura, porque estamos congregados em um dia frio, que nos leva, que nos trai a uma igreja, a um lugar, quatro paredes para estar juntos, para congregar, se não és a motivação de paz, de amor, de compartilhar, de experimentar momentos buenos em la presença de Deus e em unidade. Se não for isso, se for porque o pastor pôs no grupo, ou porque o pastor ameaça no grupo. Mano, quando eu ameaço é de broma, orro. Que as palavras que eu hablo são tão pavas que quem crê que é verdade, não, eu digo às vezes, Deus te vai mandar um raio, eu sou amigo de Judas, não, lo que falta. São bromas tão pavas, tão leves, não livianas, tão leves que não são livianas. Agora, não creio que alguém venha na igreja por causa disso, não? Eu creio que vai vir e se congrega porque vai ter uma necessidade profunda em teu coração. Vai ter a necessidade de expressar-se ante Deus, expressar-se, receber a palavra, e é um momento acá, porque em casa às vezes, por mais que tenhamos nossa casa, não, às vezes não podemos entrar em nosso quarto, às vezes nos falta esse momento, não? Até em nossa própria casa queda difícil, que esse momento que a Bíblia diz, entra no teu quarto e no silêncio, e na verdade aquela palavra que habla aí, Jesus aí, a palavra em grego expressada é como se tivesse entrado dentro de um armário, ou abaixo da cama, dentro de um lugar muito, muito escondido, solo, e aí essa oração, não? E na igreja temos essa liberdade de adorar a Deus, de estar com Deus, não? Que é diferente de la casa nossa,
que às vezes em nossa casa não tenemos, deveríamos ter sempre, não? Pero às vezes queda difícil. E aún assim, em la igreja é um pouco diferente, não? Porque temos alabanças, temos outros irmãos, temos comunhão, podemos compartilhar experiências, não? Dificuldades, podemos pedir oração, orar uns pelos outros. Isso é maravilhoso. E tudo isso faz parte do nosso chamado. Nós outros fomos chamados a servir. Servir bendezino, servir sabendo que somos filhos de homem, assim como Jesus lo foi e deu o exemplo e foi chamado el hijo del hombre, pero el hijo del hombre que não pecou, que não viveu uma vida de pecado, que não viveu uma vida sem crer no Padre. Ele crejou no Padre, crejou na obra del Padre, crejou tanto que dijo: meu Padre trabalha, eu também me dedicarei a isso, não a trabalhar, e meu Padre também, para poder fazer a obra de Deus, para poder andar com Deus, para poder estar com Deus, para poder estar firme com Deus, em la obra de Deus. Então, dito isso, não? É incrível como Deus nos habla por meio de um simples texto. O Espírito Santo entrou em nós outros e nos afirmou. Deus é que nos fortalece, é Ele que saca os espinos, não? As hostilidades de rechaço que vamos a passar, porque Ele diz: todo aquele que queira viver uma vida buena é nesse mundo plena, é nesse mundo que vai passar por problema, vai passar por tribulações. Todo aquele que queira experimentar, viver uma vida plena em Deus, uma vida completa, uma vida de bendição em Deus, uma vida que glorifica a Deus. Todo aquele que queira experimentar isso, que o propósito da vida seja esse, vai passar por problemas. Não há como não passar por problemas, irmão. Por que não é como passar por problemas? Porque isso são os rebeldes, as rebeliões que às vezes vêm de nós outros mesmos. Pero quando o Espírito Santo realmente está dentro de nós outros, e nós outros deixamos ele trabalhar, hermanos, a coisa muda. A coisa muda, hermanos. Não é como vós crer que o Espírito Santo está dentro de vós e que o Espírito Santo não te capacitou. O Espírito Santo te capacita. Se o Espírito Santo não está te capacitando, é porque vós não está permitindo, como Pablo habla também: não apagueis el Espírito, não apagueis, não apagueis, não deixe que o Espírito se apague dentro de nós outros, que ele possa crescer e melhorar, e melhorar-nos cada dia mais por meio do Espírito Santo. Eu já falei bastante, eu creio que vocês já entenderam. Nós outros devemos nada mais ouvir a palavra de Deus e obedecer a esse chamado, não? Já que o Espírito Santo é aquele que nos prepara, que nos adestra nossas mãos para a batalha, como diz o salmista, não? Quando entra dentro de nós outros. E é incrível esse chamamento, não? Essas manifestações espirituais do passado, nos profetas. Imagina experimentar essa visão de Ezequiel, é algo transcendental, não? Hoje nós outros queremos viver de experiências assim. Pero, hermanos, se nós outros não buscamos a Deus, nunca vamos a viver experiências transcendentais. Nós outros podemos se alegrar um ninho, não? Isso é uma experiência transcendental, que o ninho se reía com voz. Estou falando de coisas tão simples da vida que ignoramos. Sentar abaixo de uma árvore, escutar os pássaros cantar. Isso também é transcendental. E estamos esperando só essas manifestações tão poderosas de paz de Deus, que não digo que Deus não haga, pero Ele quer que pongamos nossos pés sobre a terra, como digo acá o profeta. No primeiro que isso foi afirmar seus pés, porque seus pés estavam meio tambaleando em meio de gente rebelde. Então, não se atua esse rebelde. Vamos orar. Padre maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor, essa palavra é transformadora de vidas. Essa palavra nos leva a reflexionar, a pensar se realmente estamos deixando que o Espírito Santo atue
e queremos derrar, queremos cumprir nosso chamado, assim como Ezequiel cumpriu seu chamado, com problemas, com dificuldades, pero sabendo que tu és o Deus que se involucra com nós outros, tu não nos deixa, dia e noite tu estás com nós outros, tu eres esse Deus todo-poderoso, só queremos dar-te glória, graças e honor, maravilhoso Deus, toda bendição, toda boa dádiva, vem de ti, assim cremos, e em nome de Jesus te adoramos, te glorificamos, amém. Que Deus nos bendiga muito, que aí com as considerações finais, besitos, nos vemos amanhã para mais um vídeo. Aí já estamos. Hermanitos queridos! Chegou el frío, estamos É todos frio, juntitos. estamos juntos porque não estamos congelando. Bueno, escutaram o que o pastor disse na predicação, não? Aí que pôr por prática agora. Bueno, vamos dar graças ao Senhor, não sempre, e andar assim em comunhão, em bendição, e unânimes, juntos unânimes, alabando e glorificando a Deus. Bueno, nos despedimos, nos vemos novamente presencialmente sábado às 19 horas nesse lugar cá e domingo às 10 horas da manhã. Né? Por que digo nesse lugar cá? Porque miércoles é solamente nesse lugar online nesse lugar aí de onde eu vou estiver, não do celular. O que querer recordar aí, Han? Dá um like e se inscreva nesse canal. Haga esse canal crescer, a palavra de Deus poder chegar a mais vidas. Besitos, nos vemos. Tchau, tchau.